Boa tarde, a paz do Senhor. Bora ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler primeiro livro de Crônicas, capítulo 7. Nós vamos continuar falando dos descendentes, dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó, que compõem as 12 tribos de Israel. Hoje nós vamos falar dos descendentes de Issacar. Os 4 filhos de Issacar foram Tolá, Puá, Jazube e Simrom. Os filhos de Tolá foram Uzi, Refaía, Jeriel, Jamai, Ibizão e Samuel. Cada um deles foi chefe de um clã. No tempo do rei Davi, o total de homens aptos para a guerra listados no registro desses clãs era de 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Os filhos de Israías foram Micael, Obadia, Joel e Isias. Os 5 foram chefes de clãs. Todos eles tiveram muitas esposas e muitos filhos. Por isso, o total de homens disponíveis para o serviço militar entre seus descendentes era de 36.000. O total de homens aptos para a guerra de todos os clãs da tribo de Issacar era de 87.000. Todos eles foram listados nos registros genealógicos. Os descendentes agora de Benjamim, o filho mais novo de Jacó, de Israel. Os 3 filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Gediael. Os 5 filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra desses clãs era 22.034, conforme listado nos registros genealógicos. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra e chefes desses clãs era de 20.200, conforme listados nos registros genealógicos. O filho de Gediael foi Bilã. Os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra desses clãs era de 17.200. Os filhos de Ir foram Supim e Upim. O filho de Aer foi Uzi. Agora os descendentes de Naphtali, ou Naphtali. Vai dizer, os filhos de Naphtali foram Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Todos eles foram descendentes de Bila, concubina de Jacó. Os descendentes agora de Manassés. Os descendentes de Manassés com sua concubina Arameia foram Asriel e Maquir, pai de Gileade. Maquir se casou com uma mulher do clã de Upim e Supim. A irmã de Maquir se chamava Maaca. Outro descendente de Manassés foi Zelofeade, que só teve filhas. Maaca, a esposa de Maquir, deu à luz um filho e lhe deu o nome de Pérez. Seu irmão se chamava Séres. Os filhos de Pérez foram Ulão e Requem. Os filhos de Ulão foi Bedã. Todos esses foram descendentes de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Amolequete, irmã de Maquir, deu à luz Isode, Abiezer e Maalá. Os filhos de Semida foram Aian, Siquém, Liqui e Aniel. Agora nós vamos falar dos descendentes de Efraim. Os descendentes de Efraim foram Sutela, Bered, Taade, Eleada, Taate, Zabade, Sutela, Ezer e Eleade. Estes 2 foram mortos quando tentavam roubar o gado de moradores dos arredores de Gate. Seu pai Efraim lamentou sua morte por muito tempo e seus parentes vieram consolá-lo. Depois Efraim teve relações com sua esposa e ela engravidou e deu à luz um filho. Efraim lhe deu o nome de Berias por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha se chamava Zerá. Ela construiu a cidade de Bet-Oron Baixa, Bet-Oron Alta e os Seerá. Os descendentes de Efraim foram Refa, Rezefe, Telá, Taã, Ladã, Amiúde, Elisama, Num e Josué. Os descendentes de Efraim habitavam um território que incluía Betel e seus povoados ao sul, Naarã a leste, Geser e seus povoados a oeste, Siquém e seus povoados ao norte, até Aiá e seus povoados. Ao longo da divisa de Manassés ficavam as cidades de Bet-San, Taanac, Megido e Dor com seus povoados. Descendentes de José, filho de Israel, habitavam nessas cidades. Agora nós vamos encerrar o capítulo 7 falando de família. Joelma, gente, é até um trava-língua às vezes, né? Alguns nomes tão difíceis, mas até eu me lembrei aqui, daqui a pouco eu vou pegar, como é necessário nós sabermos os nomes, né? Às vezes a gente não sabe nem os nomes
Tem uma vez, eu não lembro quem foi, não vou me lembrar, mas que eu perguntei, como que chama a sua avó? E era um apelido. Por exemplo, sempre chamavam ela de Neca. E aí ele não sabia o nome da avó. Então são coisas assim tão simples. E eu vou falar sobre ter um caderno de oração pela sua família. Mas vamos terminar. Descendentes de Azer. Os filhos de Azer foram Iná, Isvá, Isvi e Berias. A irmã dele se chamava Sera. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel, pai de Birzavite. Os filhos de Eber foram Jaflete, Somer e Otan. A irmã dele se chamava Suá. Os filhos de Jaflete foram Pazaque, Bimal e Asvate. Os filhos de Somer foram Aí, Rogá, Jeú, Bá e Arã. Os filhos de Elém, irmão de Somer, foram Zofa, Ina, Celes e Amal. Os filhos de Zofa foram Suá, Arnefer, Sual, Beri, Ira, Inra, Bezer, Ode, Samá, Silsa, Itran e Beerá. Os filhos de Jeter foram Jefoné, Pispa e Ará. Os filhos de Ulá foram Ará, Aniel e Zias. Cada um desses descendentes de Azer foi o chefe de um clã. Eram todos homens escolhidos, guerreiros valentes e líderes de destaque. O total de homens disponível para o serviço militar é de 26 mil, conforme listado nos registros genealógicos. Paz, Senhor Mi, tudo bem? Muito bom, tive ontem, tô feliz. Pera aí, deixa eu mostrar aqui, ó, nas minhas bolsas. Olha quem tá aí. Olha lá, Paz do Senhor pro pessoal. Paz do Senhor, tá aqui no chão. Tem uma menina no chão também, tem um menino em pé. Eu acho que não tá aqui. O quê? O meu livro. Não, tá aqui. Gente, eu tenho um caderninho, tá até velho, né? Mas eu recomendo todo mundo ter um caderninho. Mãe, me dá uma folha, rapidinho. Só um minutinho, deixa a mamãe encerrar aqui, ó. Um livro de oração, né? Ó, caderno de oração. E nesse caderno de oração, as primeiras pessoas que eu coloquei, ó, são os nomes dos meus familiares. Então aqui tem o nome, né? Antes ainda eu tinha, né? Eu tenho uma avó viva, mas ainda eu tinha minhas duas avós vivas. Eu coloquei o nome dos tios, dos primos, o nome dos esposos, dos primos, dos filhos de segundo grau, terceiro grau que eu já tenho. Então são coisas que nós precisamos o quê? Orar pela nossa família. Sabe? Não é todo dia, mas assim, tirar uma vez na semana, eu vou orar pela minha família, orar pela salvação da minha família, orar para a libertação da minha família, orar para aqueles que já estão na presença de Deus continuar, né? Tem muita coisa que a gente reclama, eu falei isso ontem ou antes na live, coisas que a gente reclama, mas que a gente não ora. E a palavra diz que tudo que nós oramos, né? Quando nós oramos, a gente pedindo, e se for a vontade de Deus, nós receberemos. E às vezes a gente reclama, pelo amor de Deus, minha família é insuportável. Mas você nunca orou a Deus para Deus transformar a vida deles. Nunca orou para aquela tia ou tio, sei lá, que fala muito, sabe? Você nunca orou, Deus, transforma a vida dele, que a maledicência saia da minha família, que a minha família seja um lugar gostoso de estar. Então, muitas vezes a gente está reclamando de coisas que a gente nem orou, nem pôs diante do altar. E pode ter certeza, tudo que nós oramos pode não ser imediatamente, mas no tempo oportuno, Deus responderá. Amém? Então vamos orar agora, gente. Abba, Pai, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, te agradecemos por essa palavra que nos faz, Senhor, perceber a importância da nossa família. Senhor, tem misericórdia, te eu peço. Quantas vezes nós ficamos tão egoístas, reclamamos, murmuramos da nossa família, mas não oramos por ela, não intercedemos. E na nossa língua há poder de vida, de morte, na nossa língua há saúde e há poder também para a doença. Então que a nossa boca seja usada, Senhor, por Ti. Que o Senhor encontre alguém, onde o Senhor olhou do céu e não encontrou ninguém. Na brecha entre o Senhor e a terra. Mas, Senhor, eu quero me colocar, Senhor, na brecha pela família Pavan, pela família Senhor Piverotti, pela família Carvalho, Senhor, pela família, Senhor, por toda a família que o Senhor Araújo, que o Senhor tem me dado. Senhor, em nome de Jesus é o que eu te peço, eu os abençoo, no nome de Jesus. Amém? Ore pela sua família. Tenha um caderno de oração e você vai ver que quando o Senhor, nós chamamos o Senhor, as situações
mudam e Deus faz milagre. Amém? Deus abençoe você. Sua casa, vá para o culto hoje. Primeiro dia de semana, vamos consagrar esse dia ao Senhor, dar a Ele a honra e a glória que é devida a Ele. Amém? Deus abençoe. E amanhã a gente continua, porque enquanto nós estivermos nessa terra, nessa jornada, nós vamos buscar o Senhor. E o melhor lugar para buscar o Senhor é na palavra dEle, em oração, buscando a presença dEle. Amém? Tchau, Aninha. Gente, Deus abençoe.